Bom dia, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos. Obrigada, Senhor Jesus, por mais um dia, por mais uma manhã. Eu agradeço ao Senhor pela vida da minha família, pela minha vida, pela vida de todos que vão estar aqui junto do Senhor para ouvir a Tua palavra, a Tua verdade. A paz do Senhor Jesus, a paz, Ana, sejam todas bem-vindas. Que o Senhor abençoe vocês, a família de vocês, todos que entrarem, né, para receber da palavra do Senhor. Porque tudo que nós vivemos é para honra e glória do nome do Senhor. Amém? Glórias a Jesus. Mais uma manhã, né, que nós podemos estar na presença do Senhor, que nós buscamos ouvir Ele falar um pouquinho no nosso coração. Isso é... O que aconteceu aqui? Nada. Deu uma parada que achei que tinha. Peraí, aconteceu alguma coisa estranha aqui. Aí, deu certo. Tá normal, né? É muito bom todos os dias nós buscarmos a palavra do Senhor, buscarmos a verdade que Ele nos traz para o nosso coração. É muito bom. Obrigada, Jesus. Vamos orar para a gente começar? Tô vendo que tá embaçado, tá faltando. Tá faltando óculos. Vamos orar para começar. Para honra e glória do nome do Senhor Jesus. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome santo de Jesus, eu me apresento diante do Senhor e entro nas cortes celestiais e glorifico o Senhor por esse momento na Tua santa presença. Glorifico ao Senhor, consagro ao Senhor a minha vida, consagro ao Senhor esse ministério. Declaro que o Seu Espírito Santo tem total liberdade de agir aqui, meu Pai, para nos trazer a palavra que cada uma de nós estamos buscando na manhã desse dia de hoje, Pai. Em nome de Jesus, toca o nosso coração, fala com cada um de nós. Traz, Senhor, as respostas que estamos buscando, que estamos esperando, Pai. Acalma o nosso coração, que todo pensamento acelerado cai por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Eu repreendo todo espírito de dureza de coração, todo espírito de distração, todo espírito de incredulidade, de orgulho, de ego, de vaidade agora, Pai. Eu repreendo em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. E peço que os seus anjos ministradores do Evangelho, Pai, estejam junto de cada uma de nós, abrindo a nossa mente, nos dando entendimento, discernimento da palavra, que a sua palavra fique registrada, Senhor, no nosso coração, que através da verdade da tua palavra nós possamos aplicar no nosso dia, nas nossas ações, diante das pessoas, Pai. É o Senhor que tem altar na nossa vida. É ao Senhor que devemos honra, glória, todo louvor, toda adoração, Senhor, toda oração. Recebe, Pai, como uma oferta agradável a vida de cada um de nós, o sacrifício que cada um de nós estamos fazendo, Senhor, para viver uma vida de verdade na presença do Senhor, uma vida de santidade, vivendo, buscando, Senhor, vivermos longe do pecado. Sabemos que somos falhos, que somos fracas, mas sabemos que o Senhor é maior do que tudo isso, e quando nós estamos com o Senhor, todas as coisas são diferentes. Nós nos arrependemos dos nossos erros e dos nossos pecados, e nessa hora, Senhor, nós te pedimos, perdoe os nossos pecados, meu Pai. Os nossos pecados conscientes e inconscientes. Lava-nos, Senhor, por completo. Lava todo o nosso ser por completo, Senhor. Queremos estar com o coração aberto aqui agora, rendidos na sua santa presença, para que nós possamos receber uma nova porção do teu amor, porque isso é muito bom, Pai, viver na tua presença. Em nome de Jesus nós te pedimos isso. Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor nos ensinou, porque nós estamos buscando te conhecer mais, Jesus, porque a tua palavra diz que
Quem conhece o Senhor conhece o Pai. Então nós queremos te conhecer mais, Jesus, por isso nós estamos aqui. Queremos ouvir mais da tua palavra, mais da verdade da palavra do Senhor. E declaramos que toda honra e toda glória sempre será dada ao Senhor, todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glórias a Jesus. Sejam bem-vindas. Aleluia. A presença do Senhor já está presente, assim, tá gloriosa. Não sei como que vocês estão, se vocês estão sentindo, mas Ele já está aqui, já chegou, já está junto de nós no ministério. Amém? Hoje o capítulo 16 do Evangelho de João nos traz sobre a continuação do discurso. Lembra que começou lá no capítulo 13, do discurso de Jesus antes da crucificação. Amém? Que lindo vocês. Bom dia. Bom dia, irmã Cris, irmã Dilma, bom dia, Tatiane, Marina. Glórias a Jesus pela vida de vocês. Irmã Luciana, bom dia, paz do Senhor. Dani, bom dia. Mônica, socorro. Glórias a Jesus. Bom dia a todos, viu? Miriam, seja bem-vinda. A paz do Senhor Jesus. Nós vamos ver nesse capítulo 16 hoje que Jesus é um capítulo que vai preparar os discípulos tanto para a rejeição como para a perseguição do Senhor. É isso que ele vai trazer. Vai nos revelar com mais profundidade a missão do Espírito Santo, que é o Espírito Consolador, que o Senhor Jesus prometeu nos enviar assim que acontecesse a ascensão dele, né, aos céus. E antecipadamente ele vai consolar os seguidores com a vitória futura sobre a dor e o mundo. Forte ontem a palavra, né? Foi muito forte, foi muito linda. O Senhor trabalhou muito em nós ontem, na palavra, nos lembrando que nós carregamos a luz, porque nós carregamos Cristo junto de nós, né? Como foi lindo. Assim como hoje vai ser também, o Senhor vai continuar nos tratando, tá bom? Do versículo 1 ao 6 vai trazer sobre a advertência, né? Advertência sobre a perseguição e a tristeza. Quando diz assim no versículo 1, ó. Jesus vai dizer, tá? E Jesus disse ainda, eu digo isso para que vocês não abandonem a sua fé. Então aqui Jesus prepara os discípulos para que não sejam surpreendidos ou desanimados pela dor. Então, olha só, o Senhor Jesus sempre nos preparando para que eles lá e nós aqui não sejamos surpreendidos e nem desanimados diante das nossas dores, tá bom? Versículo 2. Vocês serão expulsos das sinagogas e chegará o tempo em que qualquer um que os matar pensará que está fazendo a vontade de Deus. Eles vão fazer essas coisas porque não conhecem nem o Pai e nem a mim. Mas eu digo isso para que quando essas coisas acontecerem, vocês lembrem que eu já os havia avisado. E Jesus continuou. Eu não disse isso antes porque ainda estava com vocês. Porém, agora eu vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta, aonde é que o Senhor vai? Mas, porque eu disse isso, o coração de vocês ficou cheio de tristeza. Aqui, até o versículo 6, Jesus fala sobre a perseguição, né? Que pode vir disfarçada de um zelo religioso. Nós temos que orar e pedir ao Senhor esse discernimento de espíritos diante das situações, para que até nos dias de hoje nós não caiamos nesse zelo disfarçado, nesse zelo religioso disfarçado para nos colocar em armadilhas, em ciladas. Satanás faz muito isso, né? Satanás arma ciladas que, se nós não tivermos o discernimento espiritual, muitas pessoas caem. Então nós precisamos ter esse cuidado de orar e vigiar.
Orar e vigiar. É isso o tempo todo que o Senhor, que as escrituras sagradas nos traz. Orai e vigiai, cuidai, busque a Deus, busque a presença do Senhor. Não se afastem, né? Então, esse é o cuidado que nós temos que ter para a gente não cair nessas ciladas, tá bom? E Jesus também fala o quê? Que a raiz do ódio é a ignorância espiritual. Todo aquele que é ignorante porque, eu já sei, eu não quero saber, eu já creio em Deus do meu jeito, do meu modo. Isso tudo é um ignorante. É uma ignorância espiritual muito grande. E isso cria uma raiz de ódio, entende? No coração das pessoas que têm essa ignorância espiritual. Porque quando Jesus disse assim no versículo 3, ó, eles vão fazer essas coisas porque não conhecem nem o Pai nem a mim. Em outra tradução está escrito assim, fazem isso porque não conhecem a mim, nem o Pai nem a mim. Então você vê, muda as palavras, mas o sentido é o mesmo. Então Jesus está falando sobre a raiz do ódio aqui, causado pela ignorância, tá bom? E depois no versículo 4, Jesus diz o quê? Que agora ele vai partir e os discípulos precisam amadurecer. Os discípulos precisam começar a pensar com a mente no reino, com a mente de modo espiritual e não só mais na terra. É isso que o Senhor Jesus diz. E depois no versículo 5 e 6, quando ele coloca assim, ninguém me pergunta para onde vais? E ali a tristeza encheu o coração deles, né? Dos discípulos, dos que estavam ali. Então Jesus percebe naquele instante o impacto emocional que a sua saída está causando. Porque é sentido desde aquele tempo até agora, quando alguém parte, né? É sentido um luto. Todos sentem um luto. Mas com Jesus foi diferente. Ele partiu, né? Ele morreu, ele ressuscitou no terceiro dia para trazer a glória e o poder de Deus sobre a palavra das Escrituras. E depois o Senhor Jesus subiu aos céus, que foi o momento da ascensão. Mas ele enviou o Espírito Santo de Deus para estar junto de nós, para nos guiar em pensamento, para guiar o nosso coração, para auxiliar todo aquele que abre a porta para que ele entre, para que ele haja. Então, quantas vezes eu já disse e repito, não atrapalhe o agir do Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo agir na sua vida. Deseje ter um coração humilde, quebrantado na presença do Senhor. Não vale a pena a gente ficar perdendo tempo da nossa vida com pessoas que não estão dispostas a caminhar no mesmo caminho que nós estamos. Entende? Nós precisamos orientá-las, amá-las, amar as pessoas e não o pecado das pessoas. Entende? Amar o pecador. Nós precisamos amar o pecador e não o pecado dele. Existe uma diferença. Então, nós precisamos instruir, amar, conduzir, falar, olha, o que você faz não é bom, é uma ilusão temporária. A verdadeira felicidade está em caminhar com Jesus. E ali, com muito amor, nós envolver essa pessoa e tratá-la e cuidar dela. E mostrar, colocar a pessoa para pensar. É isso que Jesus estava fazendo aqui com os discípulos. Amém? Agora, o versículo 7 diz assim, ó. O meu tá grifado o 7 e o 8, tá bom? Se você quiser grifar o seu, porque é importante. Quando diz assim, ó. Eu falo a verdade quando digo que é melhor para vocês que eu vá. Pois se não for, o auxiliador não virá. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando o auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo e também do julgamento de Deus. As pessoas do mundo estão erradas a respeito do pecado, porque não creem em mim. Estão erradas a respeito do que é direito e justo, porque eu vou para o Pai e vocês não vão me ver mais.
E também estão erradas a respeito do julgamento, porque aquele que manda neste mundo já está julgado. Olha, Jesus está falando de Satanás. Satanás já é um derrotado, tá bom? Versículo 12. Ainda tenho muitas coisas para lhes dizer, mas vocês não poderiam suportar isso agora. Porém, quando o Espírito da Verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele vai ficar sabendo o que tenho para dizer e dirá a vocês. E assim ele trará glória para mim. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai ficar sabendo o que eu lhe disser e vai anunciar a vocês. Aqui, até esse versículo, que é o 15, o Senhor Jesus tem todo o amor e cuidado, né? De falar sobre a vinda do Espírito Santo sobre nós, a vinda do Espírito Santo para viver em nós. Esse é o cuidado e o amor. Quando Jesus traz e deixa bem claro que as pessoas que vivem o pecado do mundo, vivem o pecado do mundo porque não conhecem Jesus. Porque todo aquele que conhece o Senhor Jesus não vive no pecado, não consegue. Todo aquele que conhece Jesus, o Espírito Santo traz um constrangimento no coração da pessoa, para que ela saia do pecado, para que ela saia da vida de erro, para que ela não leve a vida mundana mais, da mesma forma, porque não vale a pena. Não vale a pena perder a salvação por causa das coisas do mundo. Não vale a pena. É uma ilusão. É uma ilusão que Satanás e os seus demônios traz para todos que têm a mente no mundo, tá bom? No versículo 11, quando o Senhor Jesus fala do juízo, né? Quando ele fala porque o príncipe desse mundo já está julgado, ele está falando de Satanás e os seus demônios. Já são condenados. Eles já são derrotados. Já são derrotados. O tempo todo nós precisamos repreender todo o pensamento que vier contrário na tua mente, que não seja do Senhor. Você precisa repreender e lembrar ele. Sai daqui, demônio, em nome de Jesus, porque o seu fim já está decretado, você já é um derrotado. Então, sobre a minha vida, não. Em nome de Jesus, sobre a minha vida, você não tem autoridade, não. Eu vou tirar toda a legalidade da sua mão. Quando você começa a declarar dessa forma, o Espírito Santo começa a trazer para você quais são as legalidades que você precisa tirar da mão de Satanás, quais são as portas que você tem que fechar, quais são as brechas que falta você fechar, selar com o sangue do Cordeiro. Se existe algum objeto, alguma coisa na sua casa, algum presente que você ganhou, que está servindo como portal, como legalidade para que Satanás ganhe força na tua vida, o Espírito Santo vai te mostrar. Ele vai começar a te constranger. E sabe o que vai acontecer? Você vai pegar uma coisa que você ganhou e você vai descartar sem dó nenhuma. Simples assim. É o desapego. Porque vai ser tão forte quando o Espírito Santo te mostrar que você vai querer se desapegar rapidamente. Você vai falar, isso aqui tá esquisito para mim. Eu não quero isso aqui não. Isso aqui não tá legal para mim não. Entende? Você vai olhar para aquilo e você vai falar, mas como que eu não vi isso antes? Como que eu não prestei atenção que isso aqui não foi legal, esse presente que eu ganhei? Os presentes são alianças no mundo espiritual, sabia? Todo presente que você recebe e você aceita é uma aliança no mundo espiritual. Por isso nós precisamos ter muito cuidado. Orar, consagrar ao Senhor tudo que você ganha. Consagra ao Senhor. Pede para que o Senhor lave com o sangue do Cordeiro. Mas mesmo assim, tem coisa que você vai olhar e o Espírito Santo vai falar, isso não.
Na tua casa não. Porque muita coisa pode vir embrulhada em um laço lindo para te enganar. Tá bom? Cuidado. Cuidado com objetos. Objetos que às vezes parecem tão bonitos, é só uma decoração, mas é uma casinha ali para os demônios viverem dentro. Tá bom? Um portal para trazer perturbação na sua vida. Então, quando Jesus fala aqui no versículo 11 sobre o príncipe desse mundo, o que o Espírito revela? O Espírito revela a verdade para nós, que o pecado é a incredulidade enraizada na pessoa. Quando a pessoa não crê, ela está em pecado. Quando a pessoa é incrédula, ela está em pecado. Amém? É isso que o Espírito Santo nos traz. A justiça é o Senhor Jesus Cristo ressuscitado. É isso que o Espírito Santo nos revela. E o juízo? O juízo é Satanás derrotado. Amém? E depois no versículo 12, Jesus deixa claro que ele respeita o tempo de crescimento espiritual de cada um. Sim, ele respeita. Mas ele deseja que todos nós tenhamos essa sede de buscar mais rápido. Ele deseja que todos nós tenhamos essa sede de buscá-lo com intenção, que nós sejamos intencionais e constantes. Esse é o desejo do Senhor Jesus, que todos nós possamos buscá-lo em espírito e em verdade. Amém? Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor Jesus. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Agora vamos continuar aqui, então, na outra parte, o meu vira-folha. Do versículo 16 agora, até, deixa eu ver como que foi a explicação que eu trouxe, do 16 ao 24. Quando vai falar da tristeza à alegria. Quando diz assim, ó, e Jesus disse, então Jesus continua dizendo, daqui a pouco vocês não vão me ver mais, porém, pouco depois vão me ver novamente. Alguns dos seus discípulos comentaram, o que será que ele quer dizer? Ele afirma, daqui a pouco vocês não vão me ver mais, porém um pouco depois vão me ver novamente. E diz também, é porque vou para o meu Pai. O que quer dizer pouco depois? Não entendemos o que isso quer dizer. Isso os discípulos conversando entre si, tá bom? Versículo 19. Jesus, sabendo que eles queriam lhe fazer perguntas, disse, eu afirmei que daqui a pouco vocês não vão me ver mais e que pouco depois vão me ver novamente. Por acaso não é a respeito disso que vocês estão fazendo perguntas uns aos outros? Pois eu afirmo a vocês que isso é verdade. Vocês vão chorar e ficar tristes, mas as pessoas do mundo ficarão alegres. Vocês ficarão tristes, mas essa tristeza virará alegria. Quando uma mulher está para dar à luz, ela fica triste porque chegou a sua hora de sofrer. Mas depois que a criança nasce, a mulher fica tão alegre que nem lembra mais do seu sofrimento. Assim acontece também com vocês. Agora estão tristes, mas eu os verei novamente. Aí vocês ficarão cheios de alegria, e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Quando chegar aquele dia, não. Quando chegar aquele dia, vocês não me pedirão nada. E eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se vocês pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele lhes dará. Até agora, vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Aleluia. Glórias a Jesus. Vocês viram, mais uma vez, o Senhor Jesus nos ensinando aqui, ó. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Glórias a Jesus. Olha o que Jesus nos ensina. Peçam ao Pai, peçam em meu nome e vocês receberão. Então, aprendam a buscar essa intimidade com o Senhor. Aprendam.
Desejem isso. Conversem com o Pai. Assim como nós estamos aqui agora, conversando. Em verdade. Expressa suas emoções, os seus medos, os seus sentimentos. Fala dos obstáculos, dos desafios que você tem para enfrentar no seu dia. Pede ao Pai direção, em nome de Jesus. E Ele te dá. Não é orar e falar assim, ó. Meu Deus, eu entrego para o Senhor meu dia, em nome de Jesus, e vamos trabalhar que é isso aí que eu tenho que fazer, e se der certo, deu. E não é assim não, gente. Não é assim. Não é assim. Não é do teu jeito e nem do meu jeito. Todas as vezes que eu fiz as coisas do meu jeito, eu quebrei. Eu perdi tempo. Eu tenho certeza que muitos de vocês também. Teve que fazer de novo. Teve que voltar para trás. Então, vamos fazer o que tem que ser feito. Olha Jesus nos dizendo aqui, ó, o tempo todo. Peçam em meu nome e o Pai te dará. É isso que Jesus fala. Então, se o nosso Jesus, que nós amamos, que é o nosso Senhor e Salvador, nos dá essa autoridade, está nos ensinando a fazer isso, por que não fazer? Por que não fazer? Ele nos ensina. Então, quando nós aprendemos e entendemos e vivemos na palavra, a nossa vida é outra. Nós devemos viver guiados pela palavra e não pelos nossos sentimentos e as nossas emoções. Porque sentimentos e emoções passa. Tudo passa. Sentimento e emoção passa. O que você decide viver não passa. Então, se você decide viver a verdade da palavra, a palavra nunca passará. Não é isso que a palavra diz? Céus e terras passarão, mas a minha palavra não passará. Porque é a verdade. E sendo a verdade, é o que nós temos que viver. É isso mesmo, irmã Sônia. Glórias a Jesus. Ele diz em sua palavra que sem ele nada podemos fazer. Não, não podemos. Não somos nada. Não somos nada. Tem dias que eu me lembro que eu nem devo respirar se o Senhor não estiver comigo. Para que eu vou respirar se o Senhor Jesus não estiver comigo? Se o Pai não estiver comigo? Para que serve eu respirar? Para pecar? Então eu prefiro não. Eu prefiro não. Nunca mais eu quero me afastar da presença do Pai. Nunca mais eu quero deixar de ser guiada pelo Espírito Santo de Deus. Porque se Jesus nos ensinou que caminhando com Ele nós vamos vencer todas as tempestades, todos os desertos, é vitória certa para a nossa vida, por que eu quero viver longe? Não quero. E eu declaro sobre a sua vida em nome de Jesus que você também deseje isso. Viver na presença do Senhor. Não entre em briga dividida. Não entre em contenda. Não queira se justificar para as pessoas. Sabia que quem quer se justificar demais é porque tem culpa? Para que se justificar? Eu não tenho mais esse hábito. Um dia já carreguei isso. Depois que eu entendi, não. Nós não precisamos ficar justificando nada para ninguém, só para o Senhor. A nossa resposta é sim e não. Quero, não quero. Vou, não vou. Entende? Como é diferente? Ah, não vou por causa disso, disso. Não, gente, para. Não, não vou. Obrigado. Uma outra oportunidade, tá bom? Deus abençoe o almoço, o encontro, o café, a festa de vocês. Mas eu não vou. Tá bom? Posicione-se. Se posicione diante do Senhor. Você sabe quem você é. Nós somos filhas, filhos de Deus. Nós somos amados, nós somos escolhidos. O Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu para estarmos aqui, ó, estudando com Ele, meditando na palavra.
É isso que nós estamos fazendo, nós estamos meditando, porque ler é só passar o olho, nós não estamos fazendo isso. Nós estamos meditando, nós estamos orando na palavra. Amém? Glórias a Jesus. Então aqui, o Senhor Jesus, ele traz para nós que a referência, né, para a crucificação e a ressurreição, é isso que ele nos traz. Depois no versículo 19 e 20, ele traz para nós a cruz, que a cruz traria dor, sim, a cruz traria dor. A cruz traz dor. A cruz é tudo que nós temos que enfrentar em dias difíceis, mas a ressurreição traria o que? Alegria eterna. O que é a ressurreição para nós? É a certeza que o Senhor está conosco. O Senhor está junto comigo, está junto com você e junto de todo aquele que o chama, de todo aquele que o recebe. Então, nós vamos passar por dor nos nossos momentos de aflição, no deserto, na tempestade? Sim, nós vamos, mas nós vamos aprender a ser mais fortes porque Cristo está junto de nós. E é Ele que nos fortalece, é Ele que nos mantém de pé, é Ele que segura na nossa mão e fala, vamos atravessar junto? Eu chamo o Senhor para atravessar comigo todos os dias difíceis. E eu tenho certeza que você que está aqui desde o início já aprendeu a fazer isso. É libertador. Os demônios perdem toda a autoridade da nossa vida. De ficar nos perturbando, dizendo, você não consegue, você não pode, você é fraco, já perdeu, já está em prejuízo. É isso aí que ele fica falando na nossa mente. Não aceita. Repreende em nome de Jesus. Repreende, lembra ele quem ele é. Lê Apocalipse 20:10 para ele. Sempre quando ele começar a te perturbar, lê Apocalipse 20:10 em voz alta para ele lembrar que o fim dele já está decretado. Entendeu? Já está decretado. Eu leio quase todos os dias aqui dentro da minha casa, falo na rua, já decorei. Então sempre eu tô caminhando, se eu vejo que vem uma flecha querendo bater, eu já falo, você quer que eu te lembre? Pra você sair correndo? Porque eu não tenho tempo não. E mesmo assim eu falo e repito, para que ele se lembre. Então é esse o posicionamento que você tem que ter, de filha, de filho de Deus. Olha o poder que nós temos. O Senhor Jesus deu toda a autoridade para que no nome dele nós expulsemos demônios, oramos para as pessoas por cura, por libertação. Então nós podemos nos tratar, nos curar buscando a presença do Senhor, para que assim a gente trabalhe no reino, em benefício da vida de outras pessoas que estão perdidos. É isso que o Senhor Jesus pede o tempo todo que ele caminha com os discípulos. Jesus virava as costas e saía da cidade onde ele era rejeitado. Então por que nós vamos ficar perdendo tempo com pessoas que não querem ouvir do Senhor? Nós precisamos orar por elas, tá bom? É isso que nós precisamos fazer, orar por essas pessoas. No versículo 21, quando o Senhor Jesus fala sobre a mulher que passa pela dor do parto para que a criança nasça, mas depois a criança vem e enche ela de alegria, o que Jesus está usando aqui? Ele usa essa metáfora porque ela é perfeita. É a dor gerando algo novo. A dor gerando algo novo e vivo. Assim como foi na vida daquela mulher, entende? Não só naquela mulher, mas na vida de todas as mulheres. A dor gera algo novo e vivo. Então, quando nós passamos por uma dor, é isso que acontece. Nós estamos passando pelo processo da dor porque nós estamos vencendo a dor e nós vamos vencer a dor e nós vamos logo gerar algo novo na presença do Senhor. Aleluia! É isso que o Senhor faz na nossa vida. Amém? É isso que o Senhor faz. Obrigada, Jesus, pelo teu amor. Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor está nos ensinando todos os dias aqui. Obrigada porque a semente do Senhor está sendo plantada no coração de cada um de nós, todos os dias. E o que é mais lindo, que nós estamos regando essa semente. E ela está começando a criar raízes profundas no nosso coração. E a nossa alma, ela vai entrando em disciplina. Amém? Alegria em Cristo ninguém pode tirar. Ninguém tira a alegria do Senhor Jesus da tua vida. Ninguém. Ontem
Eu não me lembro mais o que aconteceu, mas eu caminhei aqui dentro de casa e eu falava assim, ó, nada vai tirar o meu foco, nada rouba a minha alegria, nada, nada. E aí o meu marido e com os meus filhos estavam na mesa sentado tomando café. Aí eles ficaram me olhando. Eu falei, não, tá tudo bem, é que de vez em quando é bom eu lembrar. Lembrar para mim, lembrar para qualquer sombra que se estiver querendo voar aqui perto, já para lembrar que nada vai tirar o meu foco. Nada vai roubar a minha alegria de viver com o Senhor. Nada. Amém? Deixa eu ler aqui, peraí. Irmã Damiana, Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. Tá bom? Capítulo 20, versículo 10. Escreve aí para as outras pessoas copiar. Irmã Sônia, uma das minhas filhas surtou e eu surtou, deve ser isso, né? E eu quase surto também, porque procurava ajudar como eu via. Fui para um culto, não na igreja, que eu faço parte, e o Senhor falou fortemente: não é você que vai ter a solução. É isso mesmo. Não somos nós que temos a solução para as coisas, é o Senhor. E quando nós entendemos que nós precisamos obedecer e ser totalmente dependente dele, tua vida é outra. A tua mente é outra. E se a tua mente é outra, em Cristo, é o que eu fiz ontem. Nada tira o meu foco. Nada vai roubar minha alegria de viver com o Senhor Jesus. Você quer ver um poder na tua vida? É você começar a repetir que você não é escravo do dinheiro. O dinheiro é teu escravo. Eu não sou escrava do dinheiro. O dinheiro é meu escravo. Eu não sou serva do dinheiro. O dinheiro é meu servo. Porque Mamon tem um poder muito forte, né? Na vida das pessoas. Então, nós precisamos declarar isso sempre. Do nada mesmo, tá? Lembrou? Se veio é porque o Espírito Santo falou, declara, começa a declarar. Por quê? Porque Satanás e os seus demônios, eles ficam ao derredor, gente. Eles não param, tá o tempo todo, fica passando nas calçadas, fica vigiando. Então, se o Espírito Santo traz um pensamento ali para você declarar aquilo naquela hora, é porque você tem que declarar. Então, declara. E deixa as pessoas te olhar e fala, gente, tô declarando. Acabou. Por quê? Porque não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. É assim que você tem que pensar. Então, se é o Senhor Jesus Cristo que habita em você, é o Espírito Santo que vai te guiar. Na hora que você vai orar, na hora que você vai guerrear, o que você tem que declarar, a quem você tem que ajudar, qual que é a hora de acolher, qual que é a hora de afastar. Agora é tempo de plantar, agora é o tempo de colher, e assim é o Espírito Santo que vai nos guiando. Agora é o tempo de guardar. Amanhã, então, o Espírito Santo chega e falou, agora é a hora de gastar. É deixar a vida ser totalmente guiada pelo Senhor, tá bom? Irmã, é o capítulo 20, Apocalipse 20, quando fala dos 1000 anos. Aí você vai lá no versículo 10, o meu já tá grifado aqui, de verdinho aqui, Vou ler para vocês, para quem não conhece, assim a gente já lembra os que estão ao derredor, para eles vazar, em nome de Jesus. Aí o diabo que os havia enganado foi jogado no lago de fogo e enxofre, onde o monstro e o falso profeta já haviam sido lançados, e lá eles serão atormentados para todo sempre, de dia e de noite. Amém. Glória a Deus. Entendeu? Eu lembro ele direto disso, para ele sair de perto. Tá bom? Leia. Leia bastante. Quantas vezes precisar em voz alta, para ele escutar e sair correndo, tá bom? Quantas vezes fazendo libertação a gente fala esse versículo aqui, eles gritam, sai correndo, em nome de Jesus, porque é o nome do Senhor Jesus, é o poder do nome de Jesus, que é vitória sobre a vida dos demônios, amém? Agora aqui nós vamos ler então a última parte, do versículo 25 até o 33.
do 25 ao 33, quando diz assim sobre a clareza, vai trazer sobre a clareza, a fé e a vitória. Vencendo o mundo, assim Jesus diz. E Jesus terminou dizendo: eu digo essas coisas a vocês por meio de comparações, mas chegará o tempo em que não falarei mais por meio de comparações, pois falarei claramente a vocês a respeito do Pai. Naquele dia, vocês pedirão coisas em meu nome. Olha só, quem já ouve o Espírito Santo, quem tem o discernimento, o coração aberto, já ouve o Senhor Jesus falar. Assim como eu ouço o Senhor falar comigo através do Espírito Santo de Deus. É nítido, é maravilhoso. Aqui, ó, Jesus está dizendo, tá bom? Vou ler de novo. 26. Naquele dia vocês pedirão coisas em meu nome. E eu digo que não precisarei pedir ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama. Ele os ama porque vocês de fato me amam e creem que vim de Deus. Eu vim do Pai e entrei no mundo, e agora deixo o mundo e volto para o Pai. Então, os seus discípulos disseram: agora sim, o Senhor está falando claramente e não por meio de comparações. Sabemos agora que o Senhor conhece tudo e não precisa que ninguém lhe faça perguntas. Por isso nós cremos que o Senhor veio de Deus. E Jesus respondeu: então agora vocês creem? Pois chegou a hora de vocês todos serem espalhados, cada um para sua casa, e assim vão me deixar sozinho. Mas eu não estou só, pois o Pai está comigo. Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Aleluia, 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 aleluia. Glórias ao Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. O meu versículo 33 está grifadinho. Tá até meio apagadinho. Vou grifar de novo para ficar mais forte, porque faz tempo que eu grifei. Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. Ah, essa paz. Quantas vezes eu orei pedindo por essa paz? Quantas vezes eu orei pedindo? Só queria paz, mais nada. Não queria dinheiro, não queria comida, não queria nada. Eu só queria paz. Era só isso que eu clamava quando eu comecei a minha vida com o Senhor. Só isso. Porque eu tinha só um conhecimento, que se eu tivesse paz, eu ia conseguir fazer todas as outras coisas. Se eu tivesse paz, eu ia conseguir orar, eu ia conseguir ler, porque eu não conseguia ler, a minha cabeça não parava. Eu ia conseguir trabalhar melhor, eu ia dormir melhor. Eu ia conseguir ouvir os meus filhos, porque era tanta falta de paz na minha vida que eu não conseguia ouvir eles, porque eu não tinha paciência. Antes de conhecer Jesus, entende? Olha como a paz que o Senhor Jesus nos dá é tudo. Por isso Jesus é tudo. Jesus é tudo na minha vida. E eu desejo que Ele seja tudo na sua. Tudo. Tudo. Ele é o primeiro em tudo na nossa vida. E nós precisamos reconhecer isso. E dar a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Aleluia. É o que nós precisamos fazer a Ele, que nos amou tanto. E olha o quanto Ele nos ensina. Olha que tudo Ele disse, tudo Ele deixou falado para nós. Glória a Deus. Glória a Deus por termos a palavra escrita, para que a gente não se perca no caminho. Amém? Então aqui nos traz que o amor do Pai, ele é derramado sobre os que amam a Cristo. Então, nós somos filhas, não é? E nós desejamos o quê? Ser amada, acolhida, protegida. Nós desejamos receber o prover do Pai em amor, em saúde,
em alimento espiritual, em alimento para o nosso corpo físico. Mas esse amor todo do Pai, ele vem na nossa vida de maneira abundante, transbordante, sem medida, quando nós amamos a Cristo. Quando nós caminhamos com Jesus. Quando nós somos obedientes ao que o Senhor Jesus nos ensina. Entende? Amém? Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. E o Senhor Jesus sempre dizendo, vim do Pai e entrei no mundo. Agora deixo o mundo e volto para o Pai. É uma bela colocação aqui, né? Uma bela síntese da missão de Jesus. É isso, ele veio, cumpriu, passou tudo o que nós passamos. Todos os medos, todas as dores, todas as aflições, as angústias. Gente, Jesus teve angustiado. Mas ele ficou ali se lamentando, sendo vítima? Não. Ele foi orar, foi no monte buscar o Pai. É isso que ele nos ensina. Tá angustiado? Vai orar. Tá triste? Vai orar. Tá aflito? Vai orar. Porque o que ele disse aqui, ó? No mundo, vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. E nós estando com Jesus, nós vencemos com Jesus também. Aleluia, obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, pelo teu amor e pela tua verdade revelada para nós. Nós vimos que mesmo quando todos falham, o Pai permanece fiel. Por que essa colocação? No versículo 32, quando Jesus diz assim, ó, pois chegou a hora de vocês todos serem espalhados, dispersos, né? E cada um para sua casa, e assim vão me deixar sozinho. É isso que Jesus fala, vocês vão me deixar só, mas o Pai está comigo. Ou seja, mesmo quando todos falham, os homens se afastam, quem permanece? O nosso Pai, o nosso Deus, o nosso Criador, o que é tudo para nós. Se o Pai está com você e comigo, nós temos tudo. Já parou para pensar nisso? Que se você ama Jesus e tem o amor de Deus como seu Pai, você tem tudo. Você tem tudo, porque você é filho, você é filha. E nós somos herdeiros de tudo que é de Deus. Amém? Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor Jesus. A paz em Cristo não depende da ausência de aflições, mas da certeza de que nós teremos vitórias com Ele. Tá bom? Nós teremos vitórias sempre. Não se esqueça disso. Escreve isso no teu coração. Deixa ficar cravado no teu coração. Amém? Em nome de Jesus. O que nós aprendemos aqui hoje? Nesse capítulo 16. Nós vimos sobre a perseguição, não foi? A perseguição, ela faz parte da vida cristã. Tenha consciência disso. A perseguição vai fazer parte da nossa vida, por onde caminharmos. Gente, mesmo se você não fizer nada, você não faz nada, você não falou nada, você só é você carregando a luz de Cristo, você já está sendo perseguido. Porque tem olhos te olhando, tem pessoas te apontando, tem sempre alguém no canto comentando, e aí você fala, Pai, eu nem falei nada, e as pessoas já estão falando. É isso. Por quê? Porque nós somos diferentes, mas não porque nós somos diferentes de corpo, não é isso, é a luz. A luz incomoda as trevas, a sua maneira de falar, o seu posicionamento, a sua descrição, a sua reputação. A sua reputação incomoda as pessoas. Quando você tem uma reputação firmada em Cristo Jesus, ela incomoda as pessoas. Sabe por quê? Eu vou te falar. Porque é difícil demais viver posicionada no Senhor. E não são para todos. Não são todos que conseguem viver posicionados, mas eles desejam viver, sabia? Eles desejam, mas não querem pagar o preço. Eles querem ser como você,
mas eles não querem pagar o preço. Não querem pagar o preço de jejum, de oração na madrugada, de servir ao reino. Não quer pagar o preço, mas eles querem. Por isso eles vão sempre se incomodar, sempre te perseguir, sempre ficar ali te cutucando para que você saia do prumo, que você perca a paciência. Só que você não vai. Por quê? Porque você sabe quem você é. Amém? Glórias a Jesus. Lembra que nós lemos aqui que é o Espírito Santo que convence o mundo? É sobre isso. É o Espírito Santo que convence, ensina, guia e glorifica a Cristo. É o Espírito Santo que convence. Nós somos discípulos, nós levamos a palavra, a verdade e plantamos a semente. O Espírito Santo faz todo o processo de convencer. Amém? E sobre a tristeza e a alegria, o que nós entendemos? Que a dor cristã gera vida eterna. A dor de um cristão, ela gera vida eterna. Nós sempre vamos gerar algo novo e vivo. Amém? Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Como é linda a presença do Senhor aqui. Obrigado, meu Deus. Obrigada. Que presença maravilhosa do Espírito Santo. Obrigada, meu Deus. Alcance todos que estão aqui, Senhor. Alcance todos que estão aqui te ouvindo, Pai, te buscando. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Em nome de Jesus, alcance. Alcance o coração de todos. Aleluia. Obrigada. E a oração em nome de Jesus que nós aprendemos. Jesus sempre nos lembrando, peça em meu nome, peça em meu nome. Oração em nome de Jesus traz respostas e comunhão com o Pai. É isso que Ele espera de você e de mim também, tá bom? Ensine isso às pessoas. Ensine isso a uma criança, seu filho, sua filha, seus netos. Ensine isso a todos. Fala, olha, você está passando por um momento difícil? Pede a Deus. Pede em nome de Jesus, porque a palavra de Deus nos ensina que tudo que nós pedimos em nome de Jesus, nós recebemos. Ensina isso para as pessoas, sabe por quê? Porque isso é a verdade, isso é maravilhoso. É lindo demais isso, que o Senhor nos dá, essa chave, uma chave na nossa vida de posicionamento em oração na presença de Deus, tá bom? E a paz de Cristo não é ausência de guerra, não, mas é uma vitória aqui, ó, interior. A paz do Senhor Jesus é uma vitória interior nossa. Porque se nós temos paz, nós transbordamos paz. Amém? Mesmo se a pessoa vem exaltada para nossa direção, a gente espera ela acabar de se exaltar e pacifica. Porque aí nós vamos pacificar quem está exaltado. Em nome de Jesus. Amém? Ó, 9 horas. Glorificamos o teu nome, Senhor Jesus. E te damos toda a honra e toda a glória. Agradecemos por estarmos aqui na sua santa e poderosa presença. Agradecemos porque nós podemos ouvir a voz do Senhor, ouvir a palavra através da minha voz. Agradecemos ao Senhor porque nós temos a inteligência e a capacidade de nos conectar através dos recursos da internet que o Senhor nos proveu. Obrigada, meu Deus, por todas essas e tantas outras bênçãos que o Senhor nos dá. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém? E isso é viver em oração o dia todo. Ó, nós estamos fazendo isso e nós agradecemos por isso. Quando for meio-dia, que é o próximo despertador, o que você vai estar fazendo? Então você novamente vai estar na presença do Senhor, glorificando, chamando, vivendo a presença. Amém? É lindo, não é? Obrigada, Jesus. E Jesus venceu o mundo, então isso ele nos traz aqui no final dizendo, tenham coragem, coragem. Vamos, eu tô com você. Vamos passar mais essa. Não desanime, tenha coragem, seja perseverante, me busque. Eu vou te dar tudo que você buscar em meu nome.
Aleluia. Tudo que nós buscamos para o nosso crescimento espiritual, para o nosso amadurecimento espiritual, para que nós possamos ser vida na vida de outras pessoas, que nós possamos... tudo que nós pedimos que não seja para benefício próprio, para engrandecimento próprio, para vaidade, nós recebemos. Se você pedir coisa para a tua vaidade, para o teu crescimento pessoal, não vai receber. Esquece. Oração vazia. Mas se você pede para edificar o reino, você recebe. E muito. Pai, em nome de Jesus, prospera os meus negócios, Senhor. Abre as comportas do céu. Abençoa, Pai, as minhas vendas, para que eu seja produtiva e assim vindo, Senhor, o teu prover eu possa ofertar no teu reino de uma forma que a igreja ou que a comunidade ou que o projeto flua mais, atenda mais pessoas, para que o teu reino cresça, que eu seja abençoadora do teu reino através dos recursos, entende? Então, você está pedindo para o Senhor as bênçãos do prover financeiro, mas você tem uma intenção sobre isso. Você não está focado só em comprar um carro novo ou só em comprar uma casa, não. Você está dizendo ao Senhor, eu desejo ajudar mais na tua obra, Pai. O Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe dos recursos de hoje, então me abençoa com mais recursos para que eu edifique o reino do Senhor, para que eu seja também provedora do reino. Deus conhece teu coração. Se você pede em verdade, Ele te dá, tá bom? Nunca esqueça, quando eu pedi um carro maior, Deus me deu. Mas por que eu pedi um carro maior? Porque eu precisava de mais espaço para carregar coisa para dar para as pessoas. Entende? E ali foi só essa a intenção. Eu preciso de um carro maior para carregar mais cesta, mais doação, mais coisa, para carregar mais pessoas para levar para a igreja. E quando eu menos esperei, aconteceu. É sobre isso. Tá bom? Fala mais com o Pai. Fala mais com o Senhor. Tudo em nome de Jesus. Até para você que está começando, você pode falar assim, Pai, em nome de Jesus, me ensina a orar. Me ensina a falar com o Senhor, eu tenho vergonha. Na verdade, eu nunca falei com o Senhor, né? Abre o teu coração. Ele é teu Pai. Para que não falar? Ele é o teu Pai. E Ele sendo o teu Pai, você pode falar tudo para Ele. Eu falo tudo para Ele, tudo. Falo até assim, para você. Pai, me perdoa. Eu reconheço que eu estava sem paciência na hora que eu respondi aquilo pro meu filho. Me perdoa. Eu vou retratar agora. E aí eu volto para trás na hora e retrato. Então, antes de eu retratar com quem eu agi sem paciência, eu falo com o meu pai. Por que eu falo com o meu pai? Para eu não ir sozinha. Porque pode ser que da onde eu tô até eu chegar onde meu filho tá, existe um caminho, não existe? Pode ser que venha uma flecha contrária e me faça mudar de ideia e não ir retratar com o meu filho. Entendeu? O que é ter uma vida vigiada, blindada pelo amor de Jesus? É o tempo todo para tudo. Amém? Glórias a Jesus. Então esse capítulo, ele nos prepara para tempos difíceis, assim como Jesus preparou os discípulos para tempos difíceis, nos ensina isso, mas também nos dá todas as ferramentas para que a gente persevere na fé. Amém? Se tudo que você tem ouvido aqui do Senhor tem te edificado, tem te trazido paz, ensine as pessoas a buscar também, tá bom? Porque muitas vezes nós não sabemos como falar para as pessoas o que nós gostaríamos que ela vivesse. Mas se ela ouvir,
o Senhor falar através de outra vida, ela começa a ficar mais receptiva ao que o Pai traz. Amém? Então você pode compartilhar com ela pelo WhatsApp, leve a mensagem. Se o Espírito Santo te tocar, faça isso, tá bom? Porque ele sempre vai trazer alguém no nosso coração que precisa também sair daquele poço, sair da cova, sair da lama, tá bom? E nós precisamos ajudar todos, em nome de Jesus. E nós vimos também que, mesmo quando enfrentamos luta, nós podemos e devemos nos lembrar que Jesus venceu o mundo e com ele nós também somos vencedores. Eu sou vencedora, você é vencedora, você é vencedor. Porque você está com Cristo, assim como eu, em nome de Jesus. Amém? Então que nós possamos buscar o Espírito Santo cada dia mais, com intenção, constantemente, com toda a força, com toda a coragem, confiando que com Cristo nós já vencemos. Amém? Em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor pela nossa vida, por mais uma manhã, né? Feche os seus olhos. Sinta a presença do Espírito Santo. Obrigada, Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor pela sua poderosa presença aqui agora junto de nós. Declaramos que sozinha nós não podemos nada. Cada dia mais, Senhor, nós temos a consciência e a convicção de que nós precisamos conhecer mais sobre Jesus. Conhecer e compreendermos toda a verdade, para que nunca mais nós sejamos enganados por homens, Senhor. Para que toda vez que vier uma seta dos demônios em nossa direção, a palavra nos lembre que não vem do Senhor. Quando nós temos a palavra revelada diante dos nossos olhos, nunca mais nós somos enganados. Obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor respeita o crescimento e o amadurecimento espiritual de cada um de nós. Obrigada porque o Senhor nos escolheu para estarmos aqui. O Senhor escolheu cada um de nós para nos ensinar a verdade das Escrituras. Obrigada. Obrigada, meu Pai, porque o Senhor nos ama. Obrigada porque o Senhor é um Deus protetor. O Senhor é o nosso Pai. O Senhor é quem nos acolhe, quem nos protege, quem nos abençoa, quem nos traz um ânimo novo a todas as manhãs. O Senhor é quem nos fortalece, quem nos dá coragem. É o Senhor que traz a paz que nós desejamos viver. Afasta de nós, Pai, em nome de Jesus, tudo que nos afasta do Senhor. Tira da nossa vida, Senhor, tira com força, em nome de Jesus, tudo que nos afasta do Senhor. Todo espírito de contenda, toda incredulidade, toda frieza espiritual, arranca de nós, Pai, em nome de Jesus. Eu repreendo em nome de Jesus toda frieza espiritual. Em nome de Jesus. Afasta de nós, Senhor, pessoas tóxicas. Em nome de Jesus. Amizades tóxicas que nos prendem em cativeiros emocionais. Afasta de nós, Pai, tira com a sua mão, em nome de Jesus. Traz para perto de nós amigos do Senhor, amigos que te amam. É isso que nós te pedimos, Pai, no nome santo e poderoso de Jesus. Dai-nos, Senhor, paciência. Ensina-nos a gerar mais paciência. Em nome de Jesus. É isso que nós te pedimos, Senhor. Dai-nos saúde para que nós possamos
viver os nossos dias com saúde, alegria, força e vigor. Que nós possamos ser discípulos do Senhor, levando a tua verdade, a tua palavra, o teu amor, o posicionamento de vida diante da verdade da tua palavra para a vida de outras pessoas também, Pai. Em nome de Jesus, aviva-nos, Senhor. Aviva-nos hoje mais que ontem. Em nome de Jesus, que o fogo do teu avivamento nos queime. Queime o nosso coração em amor, em verdade, em honra. Perdoe os nossos pecados, Senhor. Em nome de Jesus. Protege a nossa casa. Protege os nossos filhos, os nossos negócios, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos, consagramos ao Senhor as finanças da nossa família, em nome de Jesus, e declaramos que o Senhor é o dono do ouro e da prata. Nós não somos donos de nada, nós somos mordomos de tudo que o Senhor nos dá. Tudo que o Senhor nos oferece, tudo que o Senhor nos permite viver, a nossa casa, o nosso conforto, nós somos mordomos de tudo. Nós cuidamos de tudo que o Senhor nos dá e nós somos gratos por isso, Senhor. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor permite que a gente viva. Obrigada, meu Pai. Obrigada, meu Deus, obrigada. Abençoe a vida do nosso esposo. Abençoe a vida das esposas, Senhor, em nome de Jesus. Nós somos um, Senhor. Que nós possamos viver o teu poder e a tua glória todos os dias. Porque mesmo em dias difíceis, Senhor, o nosso posicionamento é diferente. Mesmo em meio à tempestade, nós teremos a paz de Jesus. Porque nós sabemos que nenhum mal vai nos acontecer. E é esse o posicionamento que o Senhor espera que tenhamos. Então nos ajude, Pai, nos ensine mais sobre isso. Nos ensina a nos posicionar com força e coragem diante de um dia difícil, sem titubear. É isso que nós te pedimos, Pai. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Eu consagro ao Senhor esse ministério, a minha vida. Apresento ao Senhor a vida de todos que estão aqui agora. E declaro que toda a honra e toda a glória é do Senhor. E assim sempre será. Todos os dias da minha vida enquanto eu viver. Obrigada, Pai. Nós te amamos. Obrigado, Espírito Santo, pela sua doce presença. Obrigado, Jesus, por nos amar, por nos escolher. Nós te amamos e nunca nos esqueceremos do que o Senhor fez por nós. Em seu nome, Jesus, nós agradecemos por mais uma manhã. Amém. Amém? Glórias a Jesus. Deus te abençoe. Que o Espírito Santo possa estar junto com você durante todo esse dia, te guiando, te instruindo, derramando sobre a sua vida uma porção ainda maior de amor, de paz, do fogo que queima o teu coração. Amém? Só obedeça. Se você for obediente à voz do Senhor, a tua vida é totalmente diferente. Amém? Deus te abençoe. Até amanhã. Tchau.